fazer aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, mas assim aquilo que nós precisamos. Abençoa cada irmã que o pai acordou cedo, está o pai diante desse telefone, desse computador, abençoa cada família aqui representada, e que outros irmãos possam chegar, o pai estar conosco na tua palavra. Deus, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. O Espírito Santo possa ser, como sempre, nosso professor, Pai. Ele continua nos ensinando, Pai, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Desde já, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Assuma o controle, Pai, que toda arma, Pai, que toda, ó Deus, empecilho, Pai, que possa cair por terra, Senhor. Possamos estudar a tua palavra e entender tudo o que o Senhor precisa nos falar. Desde já, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fábio, me dá uma parte, por favor. Eu quero parabenizar a nossa irmã Tânia pela vitória de cura, né? Engrandecer o nome do Senhor, honrar o Senhor pela tua cura. Muito obrigada, viu? Você é uma pessoa muito importante para todos nós. Parabéns. Eu que agradeço. Cada um de vocês são importantes para mim, pelas orações que vocês fizeram. E assim, eu só queria dizer, Deus ouve, Deus nos ouve todo o tempo. Nunca desistam, porque Ele está ouvindo você. Muito obrigada. É isso aí. É o nosso quarto de guerra, hein, gente? Glória a Deus. Mais um testemunho aí, né, irmãos, do que Deus pode fazer, pode operar na nossa vida, né? Então, a gente tem que estar sempre crendo que Deus ele tem o poder. A gente vai falar sobre isso hoje, aqui na lição de hoje, né? Que Deus ele faz coisas que nós não entendemos, né? E muitas vezes ele vai usar situações impossíveis, né? Bom dia, Emerson. A paz do Senhor Jesus, perdão. Muitas vezes o Senhor vai usar situações impossíveis, né? Para provar que ele é Deus, né? Muitas vezes ele vai te colocar em situações que os homens vão dizer, não, isso aí não tem como, isso aí é uma coisa que nenhum homem pode fazer, né? Assim como os amigos como os sábios, né? Não, isso aí não tem nenhum sábio na terra que possa fazer. Mas Deus foi lá e usou Daniel, né? Assim ele vai fazer conosco muitas vezes. Vai usar uma circunstância que aos homens parece impossível, mas para glorificar o nome dele. Então vamos lá. A lição de hoje, de número 11, é o primeiro sonho de Nabucodonosor. A gente vai começar aí com o nosso versículo-chave da lição, está lá no seu livro, versículo-chave, na primeira página. A gente vai ler Daniel 2, do 20 ao 21, para a gente poder entender mais ou menos a mensagem que a lição de hoje traz para nós, né? A palavra do profeta Daniel, lá em Daniel 2, do 20 ao 21, que diz o seguinte: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, né? Daniel está louvando a Deus, né? Daniel está agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Olha aí, a sabedoria e a força vem de quem? Vem do Senhor. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, ele estabelece os reis. É ele quem dá e o entendimento aos entendidos, né? Então veja que o Daniel está reconhecendo o poder, a soberania do Senhor, desculpa. Então, tudo está nas mãos do Senhor, né? Nada passa ao largo de Deus, né? Então, a gente, contrastando esse sentimento, né, de Daniel, a gente pode ver que ele está totalmente ao contrário do sentimento do povo de Israel daquele momento, daquela época. Não sei se você lembra lá em Ezequiel, que o povo ele achava que Deus tinha perdido a caneta, né? Já falou algumas vezes sobre isso. O povo achava que não tinha mais esperança, o povo achava que Deus tinha entregue o curso, né, da vida na mão dos inimigos. Agora eles foram dominados, né? A Babilônia está no controle, então eles achavam que Deus ele tinha entregue, né, o manche, né, o volante lá, a direção nas mãos dos inimigos. Então Daniel está ali dizendo, olha, é ele que estabelece reis, ele que muda os tempos, ele que muda as estações, ou seja, Deus está no controle. Então a gente vai ver nessa lição como Deus ele está no controle. Deus, ele até mesmo numa luta, numa guerra, é Deus trabalhando, né, para edificar a sua igreja, para ensinar alguma coisa, ou então para glorificar o nome dele através de uma luta, né, como nós acabamos de anunciar aí, né, a vitória da irmã Tânia. Então, o alvo da nossa lição de hoje é compreender que nós precisamos nos manter fiéis. Esse é o nosso papel, né? Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer nada. Muitas vezes a única coisa que nós vamos poder fazer é orar e esperar do Senhor socorro.
Então, a única coisa que nós devemos fazer é nos mantermos fiéis ao nosso Senhor nos tempos de crise, e que só conseguiremos isso, irmão, com muita oração. Né? A gente precisa acreditar, a gente precisa crer que o Senhor está no controle, somente isso. Com esse movimento gospel aí que a gente tem visto, né, tem formado cristãos com uma fé muito rasa. Porque muitas pessoas vão para a igreja hoje, irmão, isso é uma experiência que eu tenho vivido, que eu tenho visto, né, ouvido, de alguns irmãos, de alguns amigos que eu tenho de outras igrejas, pessoas que eu já conheci, que eu conheço. As pessoas vão para a igreja por causa de uma necessidade física, de uma necessidade financeira. E aí, infelizmente, esse comércio tem movimentado, né, essa necessidade do ser humano. É o seu Raul, obrigado. Seu Raul. Tá ligado? Seu Raul, desliga o microfone, seu Raul. O senhor tem que permanecer com ele desligado, que nem todo mundo faz, ainda mais que o senhor tá na rua. Obrigado aí, seu Raul. Então, obrigada. Esse movimento gospel aí que nós temos observado, ele tem construído pessoas com a fé muito rasa. Pessoas que vão para a igreja achando que Deus tem que fazer o que elas desejam, o que elas querem que ele faça. E quando Deus não faz, né, e quando Deus diz, não está na hora, não é agora, essas pessoas tendem a desistir, essas pessoas tendem a enfraquecer na fé. Então, confiar é confiar que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que aquilo não aconteça, ainda que o que a gente espera não aconteça, ainda que não aconteça da nossa forma, mas sabemos que Deus está trabalhando. Então, outra coisa que nós também temos que aprender é que nós precisamos ter maturidade e flexibilidade para com todos à nossa volta. Lá na sua revista, a palavra é ter diplomacia, né? Eu tenho, assim, alguma reserva com essa palavra diplomacia, principalmente pelo significado que ela tem nos dias de hoje. Mas é mais ou menos por aí, né? A palavra diplomacia significa aqui flexibilidade, não é negociar a nossa fé. É ter uma flexibilidade, é ter maturidade, né? É saber a hora de falar, é saber a hora de se calar, né? Você pode ver que Jesus, muitas vezes, não falou nada quando foi indagado, né? Quando ele foi preso, quando ele estava a ponto de ser torturado. Muitas vezes você vai ver Jesus ali calado, quieto, só escutando, estava sendo julgado injustamente, mas ele sabia que não era a hora dele falar. E quando ele falava, ele vinha sempre com uma palavra que não agradava muitas vezes aquele executor ali. Então, ter maturidade e flexibilidade para com todos à nossa volta, mas com que intuito, né? Claro, não negociando nossos princípios bíblicos, mas ao mesmo tempo fazendo da crise uma oportunidade para testemunhar de Cristo, né? O Deus verdadeiro. Não sei se você lembra da lição dos recabitas. Recabitas tinham lá uma missão, eles não podiam beber vinho, né? Eles eram muito convictos daquilo que eles acreditavam, mas quando eles tiveram que ser flexíveis, eles foram flexíveis, não negociaram a sua estratégia, aquilo que eles tinham como lei, né, oriunda do seu líder, mas eles flexibilizaram para poder se manterem vivos, muitas vezes, porque ali era o propósito deles. Então, há algumas situações na nossa vida, irmão, que a gente vai precisar ficar calado, às vezes a gente vai precisar escutar, sofrer o dano, né, sofrer a humilhação, sofrer a injúria. Por quê? Porque tudo aquilo vai glorificar o Senhor. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte: eu sou cristão, eu sou crente, mas não sou bobo. As pessoas têm que saber que a gente é crente, mas a gente não é bobo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente toma atitudes que não vão glorificar o Senhor. Eu sei que é difícil a gente, mesmo estando com a razão, né, sofrer o dano, muitas vezes ser injustiçado. Isso acontece muito com nós cristãos, principalmente. Mas a gente precisa saber que a nossa vida tem que glorificar o Senhor. Então, é por isso que o domínio próprio é algo imprescindível na vida do cristão. Nós vamos falar hoje sobre alguns personagens, tais como o rei Nabucodonosor, vamos falar sobre os seus sábios e magos, Daniel e seus amigos, né? A gente vai ver já aqui. Então, para a gente prosseguir na nossa lição, nós precisamos recapitular o pano de fundo, né? Lembra com a aula do professor Robson? Na aula passada, o professor Robson, ele falou como Daniel e seus amigos foram parar no palácio de Nabucodonosor. Alguém lembra como é que eles foram parar lá? Judá caiu, né? Judá foi invadida pela Babilônia, conforme o profeta Jeremias e Ezequiel profetizaram. O rei Nabucodonosor, ele invade Judá em meio ao reinado de Jeoaquim, do rei Jeoaquim, e leva para a terra de Siná, na Babilônia, alguns utensílios da casa do Senhor. E também, esse rei Nabucodonosor, ele dá uma ordem para levar cativo
para a Babilônia alguns dos filhos da nobreza de Israel, lá de Judá, onde no meio destes estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A gente vai lembrar o texto, lendo lá em Daniel 1, abra sua Bíblia lá no capítulo 1, do versículo 3 ao 7. Eu estou com um pigarrinho chato, gente, não sei porquê. Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Diz o seguinte, olha. Do 3 ao 7? Isso, Daniel 1, do versículo 3 ao 7. Olha o que diz. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, olha aí, não era qualquer jovem, né? Versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, aí mudou o nome dele, colocou o nome caldeu, né? Então, bota lá Daniel, que virou Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias, o de Abed-nego. Então, o rei deu uma ordem, olha, eu quero que vocês recolham aí os mais nobres, os mais inteligentes, os mais doutos, os mais sábios de Judá e tragam para o meu palácio. Foi essa a ordem lá de Nabucodonosor. Então, dessa forma, Daniel e seus companheiros foram feitos cativos, né, no palácio de Nabucodonosor. O professor Robson também ele explicou a tática que os babilônios usaram para ter o controle sobre Judá. Alguém lembra da tática que ele usou? Justamente isso que a gente acabou de falar. Né? Eles levavam os filhos dos nobres, homens cultos e inteligentes, e eles davam um curso intensivo na Babilônia, um cursinho, né, de teologia lá dos caldeus sobre a cultura deles. Esse curso ele teria mais ou menos aí uma duração de 3 anos, né, para que eles pudessem estar prontos para assistir o rei no palácio. Dominando assim o alto clero, eles tiravam a força pensante do povo inimigo, invadido, evitando assim uma possível retomada. Ou seja, eles levaram os mais inteligentes, os cabeças pensantes, então com isso eles evitavam de que alguém organizasse uma revolta contra eles, uma rebelião. Então isso era uma tática de guerra, né? Principalmente usada pela Babilônia. Contudo, na verdade, nós sabemos que não era a Babilônia que estava colocando, né, que estava no controle, né, daquela situação, e sabia que era Deus que estava conduzindo o tempo todo a história. Então nós vamos ver isso logo no início do cativeiro. Você vai ver logo a postura de Daniel no início do cativeiro de seus companheiros. Então você vai ver que o homem de Deus, ele logo no início, ele já vai tendo uma postura. Vamos lá em Daniel 1, no capítulo 1, no versículo 8. Olha o que diz lá, Daniel, capítulo 1, versículo 8, a postura de Daniel. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse não contaminar-se. Então você lembra que Daniel ele foi lá, dialogou com o chefe dos eunucos, olha, dá uma chance para nós aí, eu sei que você está com essa ordem aí de trazer essa comida do rei. Então ele entrou em negociação, veja como eu falei no início, a gente precisa ter sabedoria, maturidade, para ter diplomacia, né, para ser flexível. Daniel não negociou seus princípios, mas ele foi diplomático, né? Ele falou, olha só, eu queria que você nos ajudasse. Vamos fazer um acordo, em uma semana, se a gente ficar doente, se essa comida, se esses legumes não fizerem bem a gente, faça o que você quiser conosco. Aí você conhece a história, sabe que durante esse tempo, esse período, eles comeram só legumes, e quando o chefe dos eunucos observou, viu que eles estavam mais corados, mais fortes do que aqueles que comiam a iguaria do rei. Então veja que Daniel ele não negocia sua fé, mas ao mesmo tempo ele confia no Deus que ele serve. Não, eu vou fazer esse acordo porque eu sei que Deus vai honrar a nossa fé. Porque se ele comesse a iguaria do rei, provavelmente ele ia comer um porquinho assado, né? Ele ia comer uma carnezinha com sangue, e aquilo era proibido para os judeus. A gente sabe que na lei mosaica aquilo era proibido. Então, Deus estava conduzindo a história, irmãos. Hoje, todo mundo sabe o dia, né, que se comemora, somente na fé católica, o dia de São Cosme e Damião, comemorado o dia de São Cosme e São Damião. A gente, às vezes,
ensina as crianças lá na escolinha, a história de São Cosme e Damião. A gente sabe qual é a história, sabe que foram 2 servos de Deus, que eram médicos, né, e davam assistência aos pobres. Então, você vê que hoje é um dia onde nós temos que, muitas vezes, não negociando a nossa fé, ter flexibilidade, em explicar o que significa. Muitas vezes as pessoas vão te oferecer, vão oferecer aos seus filhos, mas você não pode ser rígido, né? Você tem que usar de diplomacia, muitas vezes, para que Deus seja glorificado, para que você tenha uma oportunidade de falar a verdade, de você expor o que a palavra de Deus nos ensina. Então, hoje, por exemplo, é um dia para a gente usar essa tática, né, de Daniel, essa maturidade que Deus tem nos dado para ensinar a palavra de Deus. Então, Daniel e seus amigos, apesar de serem fiéis a Deus, de terem uma postura que glorificava o Senhor, Deus de Israel, não escaparam de terem que fazer um cursinho intensivo na Babilônia. Durante 3 anos, eles estudaram toda a cultura, costumes e toda a ciência daquela região. Mas tudo tinha um propósito, irmãos. E Deus concedeu dons a esses jovens para algo maior, algo que o Senhor estava preparando para eles. Deus queria ver seu nome glorificado na Babilônia. Lá em Daniel, capítulo 1, no versículo 17, para a gente relembrar, você vai ver isso aí. Lá no versículo 17 diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado, eles cumpriram todo o tempo, pelo rei, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Estavam prontos, terminaram o cursinho. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou, olha aí, 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então veja que eles não escaparam de ter que fazer o curso, mas tudo tinha um propósito. E veja que Deus, ele multiplicou a sabedoria, né? Veja que Deus, ele concedeu a esses homens uma sabedoria diferenciada, porque tinha um propósito na vida dele. Então Deus não deu à toa as habilidades que nós temos. Alguém está com o microfone aberto, eu estou escutando aí alguma coisa. Dá uma olhadinha depois. Então Deus, ele não nos deu à toa as habilidades que nós temos, irmão. Eu creio muito nisso, sabe? É uma palavra que eu trago para a minha vida. Todas as experiências, irmãos, que nós vivemos, vivenciamos, elas vão cooperar para o propósito de Deus, que nós muitas vezes não sabemos, não temos ideia. As nossas derrotas, nossos sofrimentos, nossas vitórias, nossas conquistas, nossos dons, principalmente, são concedidos por Deus para o seu propósito aqui na Terra, para glorificar o seu nome. Então, irmãos, nós não podemos agir como alguns agem, né? Se acham que estão num show de talento. Não é isso. Onde os holofotes devem estar virados, né, para aquilo que eles sabem fazer, e não para aquele que tem a caneta da história, que é Deus. A única coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para que o Senhor nos use é estarmos na posição, como a gente falou no início, sermos fiéis, firmes, fiéis e vigilantes, irmão. Que possamos pedir sabedoria e graça ao nosso Senhor para não fraquejarmos. E se algum momento isso acontecer, se algum momento a gente fraquejar, a gente tem que lembrar que nós temos um advogado fiel, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Então vamos lá na nossa introdução, ler a página 73. A 73 é a minha, de vocês não deve ser 73. Mas a introdução do seu livro, lá no capítulo, nessa lição 11, diz assim: no capítulo anterior, lemos como Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Assim, o equipava para desenvolver seu importante ministério naquela cultura. Os reis e os sábios do Egito e da Babilônia não tinham Bíblia como nós temos. Precisavam de um Daniel que explicasse aquilo que o Deus verdadeiro comunicava, como acontecera séculos antes com o faraó do Egito, que só entendeu o que Deus lhe comunicara por causa da interpretação de José. Então veja que Daniel era a Bíblia ambulante, né? Daniel era a palavra de Deus ambulante. E o Daniel estava ali com um propósito de trazer a glória de Deus, né? De fazer Deus ser conhecido naquele lugar.
Então, vamos lá abrir nosso livro no Daniel, capítulo 2. Vamos começar a estudar a lição de hoje. Eu tive que fazer esse pano de fundo aí para a gente poder entrar na história, para a gente poder entender o que vai vir, né? Para a gente relembrar aí. Então, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, até o verso 11. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono, ou seja, ele perdeu o sono por causa desse sonho, ele ficou sem sono. Então o rei mandou chamar os magos encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e, para sabê-lo, está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Respondeu segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos, e lhes daria uma interpretação. Estava enrolando o rei. Tornou o rei a dizer, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse que está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então a gente vai ver que essa resolução, né, dos sábios é que vai glorificar o Senhor. Eles estão dizendo, estão sendo bem claros, olha, rei, não tem como, nenhum homem mortal pode cumprir aquilo que o Senhor deseja, né? Então, os astrônomos, o rei esqueceu o sonho, na verdade o rei queria lembrar do sonho, o rei queria que eles dissessem o que ele sonhou. Como é que alguém vai adivinhar aquilo que alguém sonhou? Impossível para um ser humano, ninguém consegue fazer isso, a não ser que Deus possa revelar. Então, é mais ou menos algo que nunca tinha acontecido antes daquela história. Até o próprio José, né? José ele revelou o sonho ao faraó, porque faraó disse a ele o sonho. Então, era algo sobrenatural. Os astrônomos, irmãos, e os astrólogos, a gente vai aqui na nossa página, aqui depois da introdução, você prossegue lá, aí tem lá o tópico 1, sonhos e desculpas, né? A gente vai ver ali o sonho do rei e as desculpas dos astrólogos, dos sábios. Então, diz lá, no tópico A, né, do primeiro tópico ali, letra A. Na crença dos babilônios, os sonhos eram o meio dos deuses estabelecerem comunicação com os homens. Então, primeiro ponto, o rei ele achava que os deuses estavam querendo se comunicar com ele, porque eles acreditavam que o sonho era um tipo de comunicação dos deuses, né, dos deuses falsos que eles achavam que eram deuses, com eles. Letra B. Se alguém sonhasse, mas se esquecesse do sonho, corria perigo de sofrer castigo de seu Deus. Se um homem não consegue lembrar do sonho que viu, seu Deus está irado com ele. Então o rei estava meio com medo, né? Meio que receoso. Poxa, se os deuses queriam se comunicar com ele, ele esqueceu o sonho, isso era sinal que algo de ruim podia acontecer, ele não ia estar a par daquilo. Então, por isso, ele exige dos seus sábios, né? Como ele tinha autoridade de rei, ele tinha a palavra final, ele queria que aquilo fosse resolvido. Não importa, eu sou o rei, eu quero que você resolva essa situação, essa questão. Não foi sem razão que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Como no Egito Antigo, a gente falou lá, né, os sonhos eram considerados uma manifestação da vontade e do conselho divino. Então, você vê que desde a época do Egito, esse costume já era comum. Letra C. Havia na Babilônia os magos, encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Eram os peritos em tudo que se tratava de magia, interpretação de sonhos, astrologia, assuntos afins.
Os caldeus, originariamente, uma raça do sul da Mesopotâmia, cuja antiga glória Nabucodonosor queria restaurar. Eram, nos dias de Daniel, os astrólogos. Então, todo mundo sabe a diferença de astrônomo para astrólogo. Os astrônomos e os astrólogos eram o que tinha de melhor naquela época, irmão. Não tinha outra sabedoria a quem recorrer. Até mesmo os homens mais sábios daquela época se dobraram, né, que os astrônomos e os astrólogos, se dobraram a uma força sobrenatural, que eles não conheciam e chamaram de Deus. Eles vão dizer, olha, na Terra não há quem possa interpretar. Então, o astrólogo, na verdade, ele é um estudioso, né, que ele estuda os astros e as suas influências no curso dos acontecimentos terrestres. Então, os astrólogos, eles estudam a influência dos astros com os acontecimentos na Terra. E os astrônomos, eles estudam a física do universo, o comportamento dos corpos celestes no espaço sideral. Então, um estuda o que acontece no espaço, outro estuda a relação que há entre o espaço e a Terra. Então, naquela época, era o que havia de melhor. Eram os homens mais sábios da face da Terra. Então, até mesmo esses homens não conseguiam interpretar, dizer aquilo que o rei tinha sonhado. Então, veja que Deus já começa a agir. Eu lembro de Paulo pregando lá aos gregos, em Corinto, dizendo, olha, a sabedoria coube a Deus esconder dos homens a sua sabedoria. Ou seja, nós fomos pegos pela loucura da pregação, né? O homem sábio não é aquele que fala, aquele que se expressa melhor. O homem sábio é aquele que olha para o homem crucificado. Então, eu lembro de Paulo pregando aos gregos, imagina Paulo dizendo que uma sabedoria era você olhar para o homem crucificado, num lugar onde o homem era idolatrado, né? Onde a sabedoria era aquele que tinha uma boa eloquência, uma boa retórica. Então, lá em Daniel 2, capítulo 2, versículo 2, a gente leu ali, está até no seu livro, que os astrólogos e os astrônomos são chamados de caldeus, né? Ou seja, o que significa isso? Porque todos eles são caldeus. Por que a lição chama separadamente os astrólogos e os astrônomos de caldeus, né? Tem uma explicação para isso. Eu até separei aqui. Na verdade, a razão disso é a fusão de duas palavras sumérias no vocábulo hebraico. Os astrólogos babilônios, eles eram chamados de Galdu, né? Pena que eu não tenho aqui um quadro para mostrar aos irmãos, mas a palavra era Galdu ou Caldu. Era a palavra usada para determinar a palavra astrólogo em hebraico. Então, essa palavra significa senhor da construção, né? Por conta de sua prática de reunir estrelas visíveis em pequenas áreas, parecendo plantas de casa, ao desenharem mapas astrológicos. O termo sumério, Kasdu, por sua vez, era utilizado para se referir aos caldeus de etnia, ou seja, a confusão entre esses termos hebraicos resultou em um único termo, Caldu, traduzido por caldeu, para se referir tanto à etnia como aos sábios e astrólogos. É a mesma coisa que judeu. As pessoas dizem, eu sou judeu. Né? Mas a pessoa está dizendo que ela é judeu no que tange a religião, não que ela tenha nascido na Judéia, lá em Israel. Então, a palavra, mais ou menos, ela hoje se tornou para explicar tanto a religião, né, que ela pertence a essa religião, quanto que ela pertence ao povo. Então, é mais ou menos por aí. Caldeu, naquela época, não era só quem era da Caldeia, né, oriundo lá da Babilônia, e sim era um termo usado para designar também os sábios, os astrólogos. Então, vamos lá para a nossa lição mais uma vez, as desculpas dos peritos. Né? Aí os peritos começaram a dar desculpa, né? A gente vai combinar aqui, vamos dar uma desculpa para o rei, para ver se ele alivia a nossa barra, porque o negócio está difícil. Como é que a gente vai traduzir esse negócio? Como é que a gente vai revelar um negócio para ele, um sonho, se a gente não tem conhecimento, a gente não tem como saber? Então, eles vão dizer lá na sua revista, lá depois do tópico C, tem lá o D. Aí o sonho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor teve esse sonho, o rei dormiu muito preocupado com relação ao futuro. O que seria do seu vasto império? Então, em sonho, viu uma grande estátua de muito esplendor, mas cuja aparência atemorizava. A cabeça era do ouro fino, e peito, os braços de prata, e ventre, as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto ele olhava, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas, e bateu nos pés da estátua, derrubando-a. Toda a estátua foi esmiuçada e virou pó que o vento levou sem deixar vestígio. Mas a pedra se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Então está lá em Daniel,
no capítulo 2, do versículo 10 a 11. Olha o que diz lá, do versículo 10 ao 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Essa foi a desculpa deles. Não existia nenhum relato de algum perito adivinhar sonhos sem antes ter sido revelado. Como a gente falou aqui, o próprio José revelou o sonho porque Faraó tinha dito a ele, né, qual era o sonho. Então, o propósito, irmão, de Daniel, ele começava a se desenhar na Babilônia, né? Quando Deus quer se revelar aos homens, revelar seu poder e grandeza, muitas vezes, como a gente falou no início da aula, ele irá usar uma circunstância que aos homens parece ser impossível, como essa que a gente acabou de ler, mas o glorificará. E Daniel vai ser o instrumento desse milagre. Às vezes, irmãos, aquilo que para nós parece o fim, para Deus é só uma oportunidade, né, de glorificar o nome dele. Haja que muitos aqui têm essa experiência, tiveram recentemente. Então, a reação de Daniel diante da ameaça real. Então, a gente vai começar a ver agora o ministério de Daniel se revelando. Lá em Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Vamos ler rapidamente? Eu preciso ler o capítulo 2 de Daniel para a gente poder entender a história, né? Então, a partir do verso 12, diz assim: então o rei muito se irou, enfureceu-se, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos também. Eles estavam no bolo, eles eram sábios também. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Anani, seus amigos, né, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, o versículo-chave que nós vemos no início da aula. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber a este caso do rei. Então, veja o que nos ensina, o que Deus nos ensina através da vida de Daniel nesse episódio, irmão. Daniel e seus amigos também faziam parte do grupo de sábios da Babilônia. A sentença iria cair sobre eles. Com certeza, essa sentença de morte também seria sobre eles. Qual foi a primeira reação de Daniel quando ouviu a sentença? Pedir um prazo ao executor para orar. Então, é a primeira coisa que Deus nos ensina, diante de uma situação adversa. Isso eu falo não para os irmãos, mas para mim também, que muitas vezes a gente falha nesse quesito, porque a gente trabalhando, a gente naquele ativismo do dia a dia, a gente acaba esquecendo de orar. Mas veja que Daniel, ele não se desesperou. Daniel podia muito bem, vou tentar fazer alguma coisa, vou lá conversar com o rei, vou tentar desenrolar, vou fazer alguma coisa. Mas não, a primeira coisa que ele pediu, um prazo para orar. Não, olha só, dá um tempo para a gente fazer uma oração, para a gente buscar o nosso Senhor, para ver o que ele tem para nós. Então é a primeira coisa que Deus nos ensina, irmão. Não se desespere, não fique desesperado. Diante de uma situação adversa, peça ao Senhor que ele te revele algo, que ele te dê, nem que seja paz, para você enfrentar o problema, mas você precisa levar a causa ao Senhor. É isso que Deus nos ensina. Deus está ali, né? Ele está contemplando a nossa história. Então, a segunda coisa que o Daniel fez, que Deus quer nos ensinar, ele reuniu o seu grupo em oração e clamaram juntos a Deus para que revelasse o mistério a ele. Colocaram o problema diante de Deus, antes de tentarem resolver por conta própria. Muitas vezes a gente vai tentar resolver as coisas, porque a gente é assim. Nós somos assim. Às vezes é algo que a gente, às vezes, até está acostumado a fazer. Não, já fiz isso aqui, vai dar certo. Aí não dá certo, porque tinha um mistério, tinha alguma coisa ali no meio,
né? Tinha alguma situação adversa ali, mas que não era para nos derrubar. É porque Deus queria se manifestar através daquela situação. E você não buscou a Deus, você não pediu orientação a Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus, somos servos de Deus. Nós não andamos segundo o curso do mundo. Como diz Paulo, a gente não está aqui para agir como todo mundo age, a gente age na contramão do mundo. Então a gente precisa entender que nós temos um superior acima de nós, né? Deus, ele nos ensina muitas vezes a questão da hierarquia. Assim é com os pais e os filhos, eu faço isso com as minhas filhas. Existe uma hierarquia. O reino de Deus não é de qualquer maneira. Nós temos um Deus, um Senhor, um Pai que está acima de nós. Nós precisamos consultar. Nós muitas vezes queremos ser independentes, queremos ser emancipados. Por isso que às vezes a coisa não dá certo nas nossas vidas. Isso eu falo para todos nós, para mim também. Então a reação de Daniel diante da ameaça do rei foi essa. Deus, ele levou a causa ao Senhor, ele pediu um tempo para orar e reuniu seus amigos em oração. Assim a igreja do Senhor deve fazer muitas vezes. Às vezes a igreja está ali, se encontra nos cultos, mas a gente precisa, claro, nós estamos vivendo um momento único agora, né, na pandemia, não podemos nos reunir, mas é importante a gente estar sempre reunido em oração, nem que seja por um aplicativo, nem que seja na intenção, irmão, vamos estar orando por uma causa tal, né, como a gente às vezes compartilha no grupo, vamos orar pelas irmãs que compartilham, vamos orar por fulano de tal que está nessa situação. Isso é importante, a igreja precisa se reunir em oração. Então, Daniel, Deus atendeu a oração de Daniel. Olha que maravilha. Deus, ele revelou o mistério. Daniel não foi logo correndo falar com o rei para mostrar. E quando Deus revelou a Daniel, qual foi a postura de Daniel? Isso que foi interessante, irmão. Daniel, ele não foi logo correndo falar com o rei. Rei, olha, Deus me revelou, não. Pois ele tinha acontecido algo ali, algo jamais visto. Então, Daniel podia tirar uma onda, né? Porque nunca tinha acontecido aquilo de alguém descobrir o que a outra pessoa tinha sonhado. Então, Deus revela a Daniel o mistério. Daniel podia ter falado, olha, já sei, né? Já sei o que é. Não, ele se conteve. Daniel louvou ao Senhor. Ele foi grato ao livramento que Deus proporcionou a eles e a todos os sábios da Babilônia. Olha a importância de nós agradecermos. Olha a importância de nós sermos gratos. Olha a importância de darmos glória ao Senhor, de não trazermos o dom, não trazermos a revelação para nós, como se partisse de nós a revelação. Olha a importância. Não, Deus, ele atribuiu a Deus a glória. Ele foi grato ao Senhor. Por isso nós servimos a Deus. Por que você vai à igreja? Por que você sobe o monte? Por que você dá comida às pessoas necessitadas? Por que você prega? Por que você ensina? Porque você é grato ao Senhor. Não porque você tem dons. Não porque você é bom em alguma coisa. E sim porque você é grato a Deus por Ele ter te dado esse dom, que você faz parte do reino de Deus, mesmo sem merecer. Isso é que é importante, irmão. Então, eu lembro daquela passagem dos 10 leprosos, né, que eles gritavam, Senhor Jesus, cura-nos, o Senhor pode nos curar. Jesus nem encostou a mão neles, Jesus tinha o costume de encostar a mão dos leprosos, mas naquele momento Deus queria testar eles. Deus curou de longe, Jesus curou de longe. Vai lá, vocês já estão curados. Mostra lá o Moisés. Jesus queria ver a disposição do coração daqueles homens, em ser grato. E você sabe que a história diz que só um voltou. Né? Os outros 9 foram embora. Jesus falou, cadê os outros 9? Não eram 10? E aquele homem agradeceu ao Senhor pela cura, agradeceu e se prostrou aos pés do nosso Senhor. Ele podia ter ido embora junto com ele, mostrado ao Moisés, ao sacerdote, né, conforme a lei de Moisés mandava, e ter voltado à sua vida normal, a sua cura, tranquilo, não. Ele primeiro foi grato, ele deu glórias ao Senhor, ele se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus, ele entregou algo a ele muito maior do que a cura. Olha irmão, olha, homem, por você ter voltado, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus, ele não só curou a saúde daquele homem, mas como ele restaurou também a mente, o coração, o espírito, ele salvou aquele homem, ele ganhou sua salvação, ele não foi só curado, ele ganhou a sua salvação. Porque ele foi grato, porque ele retornou. Então, mais ou menos por aí, é isso que que Deus deseja ensinar hoje através de Daniel. Daniel interpreta o sonho para o rei. Lá em Daniel, capítulo 2, no versículo 24, olha o que diz lá. Por isso Daniel foi ter com Arioque ao rei. O rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Deus mandou Arioque, né, cumprir lá a sentença de morte. Então, entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação.
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Olha, ele queria saber o que ele sonhou e a interpretação. Olha a exigência do rei. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da sua mente. Vamos parar por aqui, por enquanto. Daniel ele se coloca diante do rei. Ele primeiro pede um tempo para orar, ele reúne o seu grupo, né, que era a sua igreja ali naquele momento, reúne os seus amigos, ora ao Senhor, o Senhor revela a ele o sonho e a interpretação. Daniel se coloca diante do rei para interpretar o seu sonho, e a sua postura, mais uma vez, nos chama a atenção e nos ensina grandes verdades. Daniel ele confirma o milagre. Olha, Deus revelou. Mas afirmando a sua impossibilidade aos homens, atribuindo a glória a Deus. Olha, Senhor, nenhum homem na face da terra, né? O rei pergunta, você pode me trazer a revelação? E Daniel logo responde, olha, nenhum homem. Ele confirma aquilo que os sábios disseram anteriormente. Podia ter falado, claro, vou te falar agora. Ou seja, ele seria o cara. Mas essa não era a intenção de Daniel. Daniel queria glorificar o Senhor. Não, realmente eu afirmo ao Senhor que não há possibilidade de nenhum homem atribuir a glória ao Senhor. Naquele momento ali, irmãos, o rei poderia perder a paciência com ele. Pô, vem cá, você me pede para vir aqui e diz para mim que não tem como. Quer dizer, o rei poderia muito, naquele momento, ter encerrado o assunto e ter mandado matar todos eles. Mas veja que Daniel ele foi firme. Olha, não tem como, nenhum homem pode revelar. Daniel deixa bem claro o seu papel no episódio. Ele atribui a glória a quem de direito. Não faz uso, irmão, das suas habilidades para provar que era melhor ou superior aos outros sábios. Bem que ele poderia, ele era o único crente ali, né? Todos eram caldeus, mas pelo contrário, mesmo tendo dons e talentos que o diferenciavam dos demais, e realmente Daniel era diferenciado, ele teve maturidade, ele teve humildade em reconhecer, em glorificar o nome do Senhor diante de um povo de cultura estranha, se fazendo saber que não passava de um mero instrumento de Deus. Então, nossa, isso como chama atenção a nós, essa postura. Onde Deus tem nos colocado nessa terra, irmãos, para testemunhar do seu amor e sua glória. A posição em que Deus nos coloca no trabalho, seja ela de chefia ou não, no colégio, na igreja, nosso cargo, né? Seja ele qual for, de menor ou de maior importância para os homens, não importa. Saiba que há um propósito nisso, irmão, o de glorificar o Senhor para que vidas sejam salvas. Jesus, quando quis ensinar a seus discípulos sobre o princípio de autoridade, ele não gritou com eles. Pelo contrário, ele abaixou, colocou uma toalha e lavou os seus pés, realizando a função do pior escravo da casa. Nossos irmãos, quanto tempo nós temos que aprender, né? Quantas coisas nós precisamos aprender, nós evangélicos, né? Quantas coisas nós precisamos. Então, eu trabalhei com um homem uma vez, eu trabalhei numa empresa, e o dono da empresa me chamou para almoçar com ele, ele era o dono de uma grande empresa, eu era um vendedor somente, ele me chamou para almoçar com ele e o seu diretor, uma vez que eu estava no escritório, ele aproveitou que estava todo mundo ali, vamos almoçar, Fábio. Eu fiquei até meio sem graça, que ele era o dono da empresa, não tinha intimidade com ele. Ele me chamou para almoçar numa churrascaria. Eu falei, logo, deve pagar, né? Porque eu tô meio, né, tô duro e tal. E ele realmente, ele colocou ali, pediu. E eles estavam ali conversando sobre negócios e eu estava ali destacado, porque eu era só um vendedor, não fazia parte da liderança, né, da diretoria. E eu estou escutando ele dizer, poxa, eu prometi meu filho que ia levar no parquinho, não consegui levar, muito trabalho. E logo eu senti algo, o Espírito Santo ele me comissionando a falar alguma coisa. E eu falei, chefe, eu posso te interromper com todo respeito? Ele, claro, Fábio, eu também tenho filhos, nunca prometa a seus filhos que você vai fazer alguma coisa e não faça. Isso eu falo porque muitas vezes eu cometo esse erro, né? E a gente não pode cometer esse erro. E ele disse, olha, Fábio, eu não sei, eu prometi que ia levar meu filho no parquinho, mas é muito trabalho, se eu não trabalhar, como é que ele vai ter as coisas dele? Aí eu falei para ele, olha, chefe, eu tenho uma prioridade na minha vida. Primeiro, Deus,
né, família e trabalho. Aí ele falou assim, poxa, mas se você colocar família acima do trabalho, como é que você vai sustentar a sua família? E o auxiliar dele falou assim para ele, mas olha o que ele colocou em primeiro lugar, né, colocou Deus. Então, ele ficou um pouco em silêncio, pensativo. Então, eu tenho certeza que aquelas palavras ali tocaram no coração dele. Né? É claro que o trabalho é importante, mas a família vem em primeiro lugar, antes do trabalho. Só que antes da família vem Deus. Né? Se eu tenho Deus em primeiro lugar, com certeza o restante vai ser resolvido. Então, às vezes Deus nos coloca em situações porque Ele deseja falar alguma coisa, ele deseja glorificar o seu nome. Então vamos lá em Daniel, o sonho e o seu significado. Daniel 2, Daniel 2, do versículo 31 ao 45. Diz assim, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada com auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha de eiras no estio. E o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim lhe fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Como os artérios dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Será esse reino que ele está falando, hein? Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ó grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O sonho de Nabucodonosor não era nada agradável. Era uma revelação bombástica de Deus, né? Não era nada que agradasse o rei. Ó, rei, Deus está dizendo que vai ser bênção, vai ser só vitória. Não era. Esse não era o sonho. Deus revelava que seu império iria cair por mãos de outro império, de outro rei. Olhemos para a perspectiva de Daniel, irmão. Ele estava ali sozinho, né, interpretando para o rei, nada mais nada menos, o homem mais poderoso daquele lugar, naquele momento. Ele poderia ter dado uma enfeitada no seu sonho, né? Poderia ter usado umas alegorias para agradar o rei. Né? Como é que é os pregadores hoje da prosperidade? Né? Não se prega mais sobre pecado na igreja, não se prega mais sobre adultério, fornicação, tudo isso para agradar os ouvintes e membros e não chateá-los, né? Não incomodá-los. Daniel estava diante de uma autoridade suprema naquela época. Poderia se enfurecer a qualquer momento e mandar matá-lo pela sua petulância. Mas não. Daniel ele foi fiel à interpretação de Deus. Ele começa no versículo 36, primeiro dando honra à autoridade do rei, é claro. Ó, lembra da que a gente falou no início, né? A diplomacia, né? a flexibilidade. Ele começa dando autoridade ao rei. Não, vive o rei, né? Ele começa a reconhecer que realmente o rei tinha uma autoridade, mas mesmo ele usando essa diplomacia, ele não se esqueceu de revelar ao rei e a todos que a sua autoridade
estava vindo e tinha sido dada por Deus. Né? Você vê que no versículo 36 ele vai dizer, olha, a sua autoridade foi dada por Deus. Eu lembro de Jesus ali diante de Pôncio Pilato, né? Pôncio Pilato, você não vai se defender? Jesus estava diante do homem mais poderoso ali na face da terra, né? Isso segundo ele, né? Segundo Pôncio Pilato. E Jesus disse, olha, filho, nenhuma autoridade lhe seria dada se não fosse do alto. Então, Daniel ele começa a explicar qual o reino e o que cada parte da estátua estava querendo se referir. Lá no seu livro, tem uma explicação bem mais aprofundada, né, do que cada parte da estátua significava. A cabeça de ouro era a Babilônia. O peito e os braços de prata, o reino de Dário, né, o reino medo-persa. O ventre e as coxas de bronze, o Império Grego de Alexandre o Grande. E as pernas de ferro, o Império Romano. Então, há um cunho escatológico, irmão, no sonho de Nabucodonosor, e Daniel faz a leitura perfeitamente. A gente falou no início das aulas que esses livros, eles eram muito escatológicos, falavam de algo futuro, né? E você vai ver muito isso presente nessa revista, no livro de Daniel. Praticamente tudo que Daniel fez ali tinha um cunho escatológico, ou seja, falava do fim dos tempos, vai falar do que vai acontecer. Então, o sonho de Nabucodonosor era uma revelação de algo que iria acontecer, dos reinos que iriam dominar, né? Falava até do Império Romano. Então, mais ou menos, o sonho dele falava sobre o que viria a acontecer. Então, veja que interessante as etapas, né? Jeremias ele profetizou ao povo de Israel, em Judá, anunciando o juízo iminente de Deus devido ao pecado do povo e o seu não arrependimento. Aí vem Ezequiel, né, profetizando no exílio, lá em Judá, né, um povo já dominado pelo inimigo, né, e seu ministério tem um cunho pastoral. Ele começa a cuidar dos exilados, ele começa a cuidar das pessoas que estão ali, exilados na sua própria terra. Agora vem Daniel, né, ou seja, a Judá foi levado cativo para a Babilônia. Vem Daniel, um sábio, um jovem promissor, está revelando sonhos e projetos de Deus no meio da nobreza, no meio da realeza, no centro político da Babilônia. Olha aí, a gente vai falar sobre política, tem os irmãos que tem um receio, também tinha muita receio em falar sobre política, né? Mas a palavra de Deus, ela fala sobre política. A gente vai entender qual o significado, né? Você vai ver que Daniel, ele foi um homem, não foi um diplomata, foi um político. Os propósitos de Deus não têm fim, irmão. São grandes demais para nós entendermos. Mas não tinha parado por aí. Daniel ele faz duas revelações importantíssimas, nós estamos caminhando aqui para o final, de Deus para o rei Nabucodonosor, que estava no seu sonho. A primeira está lá em Daniel, no capítulo 2, do versículo 41 a 42. Olha o que ele diz. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Ou seja, tem alguma coisa firme e uma coisa que não é firme. Né? Esse reino vai ser... ele tem a sua parte forte, ele tem a sua parte frágil. É mais ou menos isso que Daniel está tentando dizer. Até na sua revista lá, tem lá escrito lá o que ele pensou, o que ele está revelando através do sonho, lá na letra E, né? no tópico 3, na letra E. Os pés em parte de ferro, em parte de barro. O pior de todos em qualidade. Imagina uma coisa feita de barro e de ferro ao mesmo tempo. Não vai dar certo, né? Uma mistura de força e fraqueza. Combina tirania com má administração. Sugere que todo governo humano, aqui simbolizado pela forma humana, de estátua e de seus componentes, tem que cair e desaparecer. Daniel está falando assim para o rei. Rei, todos os reinos, rei, presta atenção, não é porque o senhor é da Babilônia, não, que o senhor é poderoso. Todos os reinos da terra são frágeis. Todos os reinos têm sua força. É claro, tem os seus exércitos, tem a sua tirania, mas também tem o seu ponto fraco. É mais ou menos isso que Daniel está querendo explicar. Todos os reinos terrenos vão cair, rei. Não há reino que subsista na terra. Uma hora ele vai cair, vai vir um mais poderoso e vai derrubá-lo. E a segunda revelação que Daniel faz está no versículo 43. Olha o que ele vai dizer. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. É mais ou menos isso que ele está falando. Né? Lá na letra F diz assim, a outra revelação é essa. A pedra, Daniel explicou que todos os reinos humanos vão desaparecer, que a gente acabou de falar, e virá outro de origem divina que não vai acabar nunca. No versículo 44 ele vai dizer, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído,
Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá. Hoje é fácil a gente interpretar a segunda revelação, né? Sabemos que Daniel está falando, ele está se referindo ao reino de Deus, ao reino de Jesus Cristo. Mas naquela época, como vocês acham que essa profecia foi recebida pelos ouvintes? Como você acha que o rei recebeu essa palavra? Mas que negócio é esse? Como é que vai cair todos os reinos e vai vir um que vai subsistir? Você não acabou de falar que todos os reinos vão cair, são frágeis? Como é que tem um reino aí que vai subsistir? Imagina como é que ele recebeu essa palavra. É importante, irmãos, a presença de cristãos consagrados em todas as áreas da sociedade, inclusive na política, inclusive na polícia. Você imagina se não tivesse policiais crentes? Você imagina se não tivesse políticos, embora seja difícil a gente enxergar alguma coisa, mas você imagina se ali no meio não tivesse cristãos, né? No meio artístico, entre outras profissões, né? Então, eu penso que Deus ele coloca pessoas em certas posições para glorificar o nome dele, para dar continuidade à sua obra, né? Dar continuidade ao que ele tem que fazer. Então, é claro que eu tenho as minhas convicções. Eu penso que um pastor, por exemplo, não deve se envolver com política. Um homem que foi separado para cuidar de ovelhas, né, ele não pode se envolver com essa questão. Daniel, ele foi um homem separado por Deus. Daniel, ele estudou, né, nos melhores colégios da Babilônia. Daniel, ele aprendeu a cultura dos caldeus, mas mesmo assim ele não se misturou, mesmo assim ele não se contaminou. Vamos caminhando para o final. Então, as consequências para Daniel e seus 3 amigos, está lá em Daniel 2, do 46 ao 49. Olha a consequência. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses. Ele lhe deu, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei ficou impressionado com Daniel. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe ele, supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus companheiros, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. A fidelidade e a postura firme de Daniel diante do rei lhe valeu um cargo de suma importância na corte real. Daniel agora seria um sápatra. Quem sabe o que significa sápatra? Ou seja, Daniel era o chefe dos governadores da Babilônia. A sua fidelidade aos seus amigos também foi expressada em atitudes diante do rei. Ele pediu ao rei que abençoasse seus amigos e eles foram revestidos de autoridade também, receberam cargos de liderança nos seus 3 amigos. Então, Daniel agora estava no centro da política da realeza babilônica. A sua postura reta, fiel a Deus, o constituía uma ferramenta fiada do Deus vivo para cumprir seus propósitos naquela terra estranha, né? Quando hoje em dia um cristão fiel ganha uma boa situação na empresa, na escola ou no governo, Deus, sem dúvida, está visando bênçãos para estas entidades. A influência de crentes consagrados em todas as esferas, na indústria, na educação, na política, em todas as áreas da sociedade, nunca foi tão necessária como hoje. Estamos nos preparando para sermos assim usados? Essa é a pergunta. Estamos dando tempo para Deus todos os dias e dependendo dele em tudo, como Daniel e seus amigos faziam? Então, eu vejo hoje o cenário, irmãos, nós vamos já caminhar aqui para a conclusão, eu vejo hoje o cenário político no nosso país, né? Eu vejo hoje o cenário da segurança pública, eu vejo todas as áreas importantes da nossa vida, eu vejo que é cada vez mais difícil alguém se posicionar, né? Mas creia que Deus colocou pessoas, Deus coloca pessoas nessas áreas, Deus usa pessoas. Você vê a vida de Daniel, quando olho para a vida de Daniel, eu vejo que há a possibilidade de alguém, de algum cristão se posicionar no meio de tanta roubalheira, no meio de tanta injustiça. Então, para a gente concluir aqui a nossa lição de hoje, eu vou ler aqui a nossa conclusão, mas não a conclusão do livro, e sim uma conclusão que eu achei muito interessante, que é o seguinte, para nós terminarmos. Ananias, Misael e Azarias eram jovens inteligentes, de boa aparência,
como Daniel. E eles foram levados cativos para a Babilônia para servir o rei Nabucodonosor. Provavelmente tinham entre 16 e 18 anos quando isso aconteceu. Ao chegarem lá, tiveram os nomes mudados pelo rei para que prestassem honra aos deuses babilônicos. Né? Você sabe aí, Ananias, Misael, e todos eles tiveram seus nomes mudados, receberam nomes, né, diferentes. Mesmo tendo o próprio nome trocado, não abandonaram